até gravar isso aqui. No que eu ponho a frequência, tá? Que é um comentário sobre a prova, tá? Quando eu ponho a frequência lá e eu pergunto ou uma coisa ou outra, por exemplo, lá, né, da forma como eu coloquei lá, né? Essa separação que eu fiz aqui, ó, de questões estacionárias para calcular a velocidade e para calcular a lambda é algo parecido com, porque são várias atividades que eu passei para vocês, né? Tem atividade 2 e tem atividade parte 3. Isso, parte 3. Essas são ondas estacionárias, a parte 3, certo? Aí na parte 3 eu vou lá e falo o comprimento da onda estacionária, como vocês estão vendo aqui, e peço para você calcular ou a velocidade, ou a velocidade de propagação, ou peço para calcular o lambda. O lambda é o mais fácil, né? Quando eu peço para calcular o lambda, esse aqui é o de 50, ó. Você vem aqui e fala assim, ó, nossa, aqui tem duas ondas e meia, né? Você conta os ventres, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco ventres. 50 centímetros. Cada ventre é 10, então, né? 10, 20, 30, 40, 50. Você precisa de quantos ventres para ter uma onda completa? Dois. Então, até aqui, ó, é uma onda completa. Então, na verdade, sua onda completa é o quê? Dois ventres. 10 mais 10, 20. É isso. Quando eu peço para você calcular onda estacionária lambda, é só isso. Quando eu peço para calcular onda estacionária velocidade, bem, você vai ter que saber o lambda de todo jeito, né? Você descobriu que o lambda é 20, Carlos, beleza. Você joga na fórmula V lambda F e usa a frequência que eu te dei, usa o comprimento de onda que você descobriu e acha a velocidade. Na verdade, comprimento de onda vezes, né? Só que é o 20 aqui centímetro, não, tem que usar metro. Então é o 20 centímetros aqui que você transforma para metro, né? Na revisão eu vou fazer isso lá para vocês. E multiplica pela frequência, beleza? Ondas gráfico é esse aqui, ó. Ondas gráfico é essas duas aqui, ó. Questão 4 e 5. Esse estilo que eu falo, né? Esse estilo que eu falo. Aí tem a onda gráfico para calcular. Qual que é a diferença? Ah, tá. Onda gráfico, que é esse estilo aqui que você está vendo, tá? E tem gráfico, não, escala, isso aqui, ó. Onda gráfico, questões sobre reflexão, questões sobre refração, são aquelas que eu resolvi sobre quando você bate numa extremidade, volta, se a extremidade é fixa, se a extremidade é fixa, se ela é livre, tá? Deixa eu colocar aqui. Ondas PET, que não era intenção falar isso agora não, mas quando eu falo sobre. Não é isso. Simulador de ondas, foi mal. Quando eu falava sobre. Pode ser, HTML5. Quando eu colocava aqui um pulso, extremidade fixa, aí você vai lá e tira perda de energia, tal, tal, tal. Mandava um pulso, ele batia numa extremidade. Não, parou. Vamos organizar isso aqui. Você manda um pulso, a extremidade está fixa. Você manda um pulso, ele vai lá, bate e volta. Opa, pulso. Não tem perda de energia. Você faz um pulso, ele bate lá e volta. Beleza, fechou. E quando você manda um pulso, sem perda de energia, e ele bate numa extremidade livre, o que acontece? Ele bate lá, isso é reflexão. Tá? Refração é quando você muda a densidade da corda, tá ok? Então, refração é quando você muda a densidade da corda. Eu coloquei alguns alguns exercícios teóricos aqui e coloquei qualidades fisiológicas do som. Tem até bastante questões aqui. Eu coloquei uma só na prova, que é quando a gente fala de timbre, o timbre da voz, quando a gente fala de altura, de intensidade, né? A minha voz é fina, então minha voz é aguda, minha voz é de alta frequência, minha voz é alta, né? Não é que eu tô te incomodando, gritando, não. É o contrário. Minha voz é fina, é uma voz igual criança, geralmente tem a voz fina, né? Então a voz fina, ela, ela é uma voz alta.
alta do ponto de vista físico, que é alta frequência, né? Voz fina. E quando a minha voz é grossa, né? Significa uma voz baixa, uma voz de baixa, de menor altura, né? Que é uma voz mais grossa. Isso que são qualidades fisiológicas. Timbre, quando eu percebo quem que falou alô no telefone sem a pessoa se identificar. Isso é timbre, eu reconheci a voz, né? Eu reconheço uma nota musical, não interessa onde ela é tocada, em qual instrumento ela é tocada. Isso é timbre. Volume do som. Volume do som é intensidade. Então essas questões tem uma aqui, ó. Beleza? E a última, tá? Não quer dizer que é a questão extra. A última fala sobre difração e interferência. Nessas questões aqui, ó, gerais, que eu coloquei aqui, ó, ondas gerais, aqui tem efeito Doppler. O que, que é efeito Doppler? Quando eu percebo que a sirene do bombeiro da polícia está aproximando e quando eu percebo que está indo embora. Uma pessoa está andando, eu estou vendo que tem uma pessoa andando no corredor chegando perto. Eu percebo quando ela está aproximando e percebo quando ela está afastando. Isso é efeito Doppler, tá? Cai dentro dessa daqui. Então, para quem chegou depois aí, são 8 questões porque eu coloquei uma bônus, tá certo? Então tá aí. Nas questões dissertativas, tá? Eu coloquei ondas estacionárias, que eu até fiz questão de mostrar aqui quem são as ondas estacionárias. É a minha atividade parte 3, essas ondinhas aqui, ó, tá? Que são as ondas estacionárias. Ondas para calcular comprimento de onda, para calcular comprimento de onda, por exemplo, essa daqui pode ser um exemplo de calcular comprimento de onda. Você tem escalas, né? Isso que eu chamo de escala. Você tem que contar os quadradinhos aqui, cada quadradinho é 1,5 para você descobrir qual que é o comprimento de onda, que é uma crista e um vale. Beleza? Tem aqui também, né? Quando a onda é normal, assim, sem escala. Mas tem um comprimento aqui que você tem que olhar. Ó. Uma onda, duas ondas, mais um pedaço, mais meia. Né? Ou contar os ventres. Um ventre, não é ventre, né? Uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Se você dividir isso aqui por 5, vai dar 25. Aí você pega 2, que vai dar 50. Né? Aí você sabe qual que é o comprimento de onda. Então isso aqui é um exemplo, beleza? Ah tá, esse aqui que eu falei de ondas, escalas, é a parte 2. Essas escalinhas aqui que você tem que ficar contando os quadradinhos para ver qual que é o comprimento de onda. Beleza? Então falei a prova toda para vocês aí. Então para vocês verem como que a prova tá bem dividida, os assuntos e o que, que eu estou cobrando, tá? Aí vem uma outra coisa interessante, essencial, que todo mundo ama, né? Serviço. Simulados. Eu coloquei um simuladozinho aqui que já está aberto, tá? Vou entrar nele aqui. Ele já está aberto. Data máxima da prova. Isso aqui é para revisão da prova. Tem exercício daquele estilo que eu acabei. Né? Tem exemplos daqueles exercícios que eu falei, tá? Então, que eu já posso mostrar rapidão. Esse aqui são exercícios do mesmo estilo, tá vendo? Aí, ó. Exercícios do mesmo estilo. Teórico, né? Difração, isso é exemplo de difração. De frequência e período, que é teórico, exercício teórico, tá? Exercício teórico. Então, eu coloquei 5 exercíciozinhos aí de marcar, pra vocês darem uma olhada. Beleza? Então tá aí. Tranquilos? Dúvidas? Questionamentos? Não, né? Tudo tranquilo então, né? Então tá aí, gente. Tá no jeito já, tá? Tem coisa aqui que vocês não vão ver, não, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui importante para falar com vocês. Deixa eu olhar como estudante, para não. Tem uma parte aqui de tarefas, ó, que eu já até coloquei datas bem avançadas, tá? Mas tem coisa que eu nem expliquei ainda, nem terminei de explicar, que é essa tarefa, essa última aqui, a 5, mas está com data lá para o dia 29, né? É uma por semana, tá? Como a coordenação pediu. Esse aqui é a parte 3 de ondas que eu pedi, aquela parte 3 lá que eu pedi para postar aqui, tá? Parte 3 que eu pedi para postar aqui, beleza? Meu sonho era para postar tudo aqui, né? Mais rápido para corrigir e para vocês receberem a nota. Então, mas não vou dar esse trabalho para vocês não, que é a parte 3, tá? Que eu pedi para vocês esperarem para colocar aqui.
E eu vou colocar outras atividades, termometria, que eu já expliquei, né? Termometria tem dois tipos de exercícios aqui, tá? E dilatação que eu não terminei. Como eu não vou cobrar termometria nessa prova agora, né? Nem dilatação, então eu coloquei três atividades aqui, tá? Uma para cada data, tá? Uma para cada data. É bem tranquilo aqui. Deixa eu abrir a versão digital dela aqui. Essa daqui é uma pergunta, duas perguntinhas só, tá? Que eu estou pedindo para calcular uma determinada temperatura e tal, ó. Variação de temperatura, isso daqui que é atividade assim, bem simples. A outra que ela é uma atividadezinha maiorzinha, é uma questão só, basicamente, com A, B e C. Então, uma questão com todas as escalas, uma escala desconhecida, tá? Uma escalinha desconhecida aqui. Aí eu faço algumas perguntas, né? Na escala, né? Qual que é o valor de 20 graus na escala Fahrenheit, na escala Kelvin, na escala desconhecida. Falo de variação de temperatura. Então tá aí, beleza? Uma questãozinha só, pedindo para fazer essas transformações aí. É coisa simples também, beleza? E terceira e última, que eu vou dar muito exemplo, não expliquei ainda, que é lá no final do mês ainda, é sobre dilatação. Beleza? Tranquilos? Tarefa não tem nenhuma não, tá? Por enquanto não tem nenhuma tarefazinha não. Beleza, galera? Então, eu parei aí, última aula eu parei foi aqui, ó. Dilatação, não foi bem de dilatação linear, né? Dilatação linear, certo? E fiz alguns cálculos lá, mostrei um simulador lá, fiz um cálculo lá com aço, com não sei quem lá, e, e descobri lá uma série de coisas, mostrei lá, calculei, apliquei essa fórmulazinha aqui, que é o de dilatação linear, beleza? Aí eu vou pegar uns exemplos, igual aquela tarefa lá, tá, gente, que eu passei pra vocês, não preocupa não, que eu vou resolver uns exercícios naquele mesmo nível lá, vocês vão ter trabalho não. Trabalho no máximo de vir aqui na aula gravada e pegar o que eu falei, relembrar rapidinho aqui, 5 minutinhos, pronto. Então, bem, aí tem uma série de exemplos que eu adoro falar sobre isso aqui, ó, tá? Exercícios mesmo que falam sobre isso daqui. O que é isso? Eu queria a parte intermediária, a parte anterior a essa daqui, quer ver? Aqui ele já pulou para. Quando você tem são dois metais diferentes. Aí você aquece esse metal, né? A própria energia, que isso aí é uma bateria, né? A própria energia passando lá aquece ele e ele movimenta. Como assim? Se você pegar dois metais de densidade diferente, tá? Perdão, de coeficiente de dilatação diferentes, tá? Dois metais. Quando você aquecer, eles vão ter dilatações diferentes, tá? E aí eles vão ter que curvar para algum lado. A questão toda é descobrir para que lado que ele vai curvar, tá? Quer ver? Deixa eu fazer isso na prática. Eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu fazer isso na prática. Ah, não, não tá fácil esse exemplo aqui não, foi mal. Não achei ele fácil aqui não, foi mal. Mas aí o que que acontece? Para que lado que ele vai curvar? Aqui ele colocou que o carinha do lado de cá, do lado do fogo aqui, que é um, que tem um coeficiente maior do que o 2 aqui. E ele curvou para o lado do 2. Quem dilatou mais foi esse cara de fora aqui, ó. É isso que eu queria que vocês questionassem aí, porque é o que o pessoal costuma errar mais, tá? É isso, tá? Entender por que o cara de fora é o cara que eu pego isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, acho que vai ficar até melhor que lá. Eu pego dois materiais, tá? Dois materiais ali. Não, sem frescura. Dois, tá? Beleza. Pego dois ali, um do lado do outro. Materiais diferentes, tá? Vou colocar materiais diferentes ali. Aí eu vou falar com você o seguinte, que esse carinha de preto aqui, ele tem o coeficiente 1,
E esse carinha de laranja aqui tem o coeficiente 2. E se eu falar com você que o coeficiente 1 é, né, é maior do que o 2, opa, falei 2, escrevi 2, que 1 é maior do que o 2, isso significa dizer o quê? Que o carinha 1 vai dilatar mais. Se for pegar a formulazinha dele lá, você vai ver que ele vai dilatar mais. Dilatação de um líquido depende, de um sólido, perdão, depende do comprimento inicial dele. Os dois têm o mesmo comprimento, tá? Desculpa que passou um tiquinho aqui, não dá nem pra ver. Ô, Os dois têm o mesmo. Carlos, Oi, pode falar, amigão. a internet tá travando aqui, eu vou desligar a câmera. Beleza. Aí o que acontece? É... Aí eles têm o mesmo comprimento inicial. Ok. Coeficiente diferente. Né? São materiais diferentes. E vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então a única coisa que vai mudar é isso aqui, ó, o coeficiente. Quem tiver um coeficiente maior, né, vai dilatar mais. E o cara que vai dilatar mais aqui é o de preto. Por isso que, aí eu vou fazer aqui, tá, de menor escala, porque é difícil desenhar isso aqui, Ô, né? Carlos, Oi, amigão. essa fórmula é só para dilatação linear? Essa é para dilatação linear, tá? Mas você vai ver que quando eu for falar de área, aproveitar a pergunta, área, né? Deixa eu pegar aqui área. Quando eu for falar de área, ela pode ser oca no meio ou não, tá? Tanto faz, não interessa. Ah, mas você pegou um arame arame. Arame é dilatação linear, cara. Aí você pegou um arame, fez um quadrado e quer falar comigo que é área? É área, tá? Se eu fizer uma forma geométrica, mesmo que seja com arame, oco aqui, ó, é aliança, anel, é área, tá? Então tá aí. Agora é. Vamos pegar uma esfera agora. Uma esfera já é volume, tá certo? Eu acho que melhor que esfera é um cubo, acho que pra gente ver de fato que é um. Né? E volume vai ser um cubo, tá certo? Se eu não virar ele um pouquinho, não vai ficar parecendo um cubo. Então, isso aí sim. Então, você sabe, mas essa fórmula é só para. Vou voltar à pergunta, né? Essa fórmula é só para linear? Sim. Só para sólido? Sim. Linear? Sim. Só que aqui, esse cara aqui, ó. A única coisa que eu vou mudar é o seguinte: agora eu estou falando de área. Então, é variação da área, é igual à área inicial, só que é dois alfas. Só que eu não vou colocar aqui 2 alfa. Coloquei, né? Pode ser na fórmula, não vai aparecer assim. Vezes variação de temperatura. O que eu peço para vocês perceberem aqui é o seguinte: o raciocínio, né, é o mesmo. É o mesmo. O que é proporcional sempre ao que você tem inicial, ou comprimento inicial, ou área inicial, ou volume inicial. Só que no livro de vocês aí, eu acho que está superfície em vez de área, superfície inicial, vezes o beta. Aí você tem que lembrar que o beta ele é dois alfas, né? Porque no quadrado, retângulo, o que você quiser aqui, são os dois lados que vão dilatar linearmente, vezes variação de temperatura. Se não for variação de temperatura, não acontece nada. E aqui, no volume, variação volumétrica. Depende do volume inicial, é tudo a mesma coisa. Depende, como é três lados aqui, ó, altura, largura, são três dimensões, então são três alfas, vezes variação de temperatura. Só que eu não vou colocar três alfas, vou colocar gama representando o coeficiente volumétrico. Mas você tem que saber que ele é três vezes o alfa. Então, variação do volume, ele vai ser volume inicial vezes o gama vezes variação de temperatura. A ideia é sempre a mesma, olha só. Depende do comprimento inicial, da área inicial ou do volume inicial.
Se não for a variação de temperatura, nada acontece. Tudo depende da variação de temperatura. E o coeficiente. Aqui é uma direção só, então é só um alfa. Aqui são duas direções, então é dois alfas. E aqui são três direções, são três alfas. Certo? Beleza? A pergunta foi boa, que eu mostrei que que tanto de fórmula, não é Carlos, tanto de fórmula volta não. na esfera, por favor. Eu não entendi nada. Voltar aqui na esfera, a esfera é esse cara aqui, que eu não expliquei direito, né? A esfera seria volumétrica. Eu preciso saber qual que é o volume inicial dela, porque a esfera, ela vai dilatar, deixa eu ver se vai ficar mais fácil de perceber isso aqui. Ela vai dilatar em todas as direções, concorda? Em todas, nas três, né? Ela vai dilatar. Nas três direções. Como ela vai dilatar nas três direções, é três alfas. Então, esfera é volume. Esfera é volume e outra coisa que é volume, né? Líquidos. Gases e líquidos, né? Porque líquido não tem jeito disso. E só em uma direção ou só em duas, né? Líquido e gases não tem jeito. É volume que aumenta, né? Esses dois aqui, que é o linear e, e o superficial, ou área, eu gosto de área, né, gente? Mas a maioria dos livros vem superfície. Acho que área fica mais didático, superfície. Esses dois são de sólidos. Aí quem que manda? O formato. São sólidos. Formato, né? Você está vendo que ele só vai crescer numa direção, é linear. Você está vendo que vai crescer em duas, superficial. Você está vendo que vai crescer em todos, que pode ser sólido também, né? Que também pode ser sólido, né? Lógico, né? Mas é mais comum em líquidos. Sólidos. Pode ser sólido também, né? Dei exemplo, foi até de sólido. Beleza? Melhorou um pouquinho? Sim, Melhorou, né? Carlos, obrigada. Então tá aí. Como eu falei, voltando na questão lá, vai aparecer muitas questões assim. Voltando na questão lá. Se esse cara de fora tem maior capacidade de dilatar que o cara laranja, para que lado que isso aqui vai curvar? Bem, vocês concordam comigo o seguinte, difícil é desenhar isso aqui. Se curvar para o lado de cá, ó, vou até exagerar aqui. Se curvar para o lado de cá, o que vai acontecer? Eu vou até pegar uma referência aqui. Ó. Se ele curvou, ele começou a fazer uma curva ali, né? Literalmente, então, raio. Ele não tinha, né? Óbvio, ele era uma reta. Mas agora eu vou pegar isso aqui como uma referência. Como ele curvou, ele ficou parecendo um arco, né? Beleza. Aí, o laranja também curvou, tá? Só que o laranja curvou, foi forçado a curvar para o mesmo lado, né? Porque o carinha de preto aí empurrou ele. Então agora, deixa eu destacar aqui, o raio do carinha laranja é um raio menor. Então quem está ocupando mais espaço, vamos dizer assim, né? Quem está ocupando mais espaço, se você for olhar, é o cara de fora, que ele pertence a um raio maior, tá? Ele pertence a um raio maior. Se tivesse curvado o contrário, né, para o outro lado, né, observe que, errei aqui, foi mal. Se tivesse curvado para o outro lado, quem ia ficar do lado de fora da curva era o cara laranja. Tá? Eles adoram perguntar isso aqui. Era o cara laranja. Então, olha só. O cara de preto teria ficado com um raio menor e o cara de laranja teria ficado com um raio. Quem ficou com um raio menor foi o cara de preto. E o cara laranja ficou com um raio maior.
Então depende de para que lado que o negócio vai torcer. Se ele torcer e o preto ficar do lado de fora, é porque ele tem um índice maior. Ele tem o maior índice, como foi colocado aqui, ó. Se curvar ao contrário, quem tem maior índice é o outro. Perceberam isso aí? Por quê? Porque se quem fica do lado de fora da curva for o preto, é porque ele tem um raio maior, ele está dilatando mais, então. E se ele ficar do lado de dentro da curva, é porque ele está dilatando menos. Perceberam aí? Né? Porque isso não é tão óbvio, não. E toda questão adora perguntar isso, tá? Toda questão adora perguntar isso aí. Vou resolver umas para vocês depois, vocês vão ver. Então, dúvidas? Tranquilo aí? Não, né? Então, vou entender que não. Fórmula, já falei de quase todas, tá certo? Não muda quase nada nas fórmulazinhas aqui. Ou seja, muda o alfa, né? Porque geralmente o que é tabelado? O alfa que é tabelado, que eu sou obrigado a colocar na prova, tá? Tabela é o alfa. Você que tem que descobrir quando que você tem que multiplicar ele por 2 e quando que você tem que multiplicar ele por 3. Beleza? Então, fechou. Foi isso aí que eu quis dizer, né? Aí tem alguns sistemas, aqui tá acendendo, mas tem um sistema, por exemplo, campainha. Quando você aperta o dedão lá, é, ela passa corrente, o material dilata, aí ele dilata, encosta aqui, aí ele aciona, no caso a campainha, né? Aqui seria a luz, mas aqui ele está usando o aquecimento. Se isso aqui esfriar, você tirar o dedo lá e desmarcar a campainha, vai parar de passar energia, ele vai esfriar e vai voltar. Uma coisa que eu não mencionei, mas eu apaguei lá já, mas dá para falar aqui, ó. Se eu aquecer, curva para o lado do 1, né? O 1 fica do lado de fora porque ele tem maior índice. Aí eu vou perguntar para vocês aí, né? Só para me ter certeza, tem ninguém estudando outra coisa aí, né? Não ser física. E se eu resfriar, para que lado que ele curva? E por quê? Se eu diminuir a temperatura dele, eu aumentei, ele curvou para a direita. E se eu resfriá-lo, para que lado que ele vai curvar? E por quê, né? Hum? Hein, galera? O que vocês me dizem? Hum? Se eu aquecer, ele curvou para a direita. E se eu resfriar, para que lado que ele vai curvar? Eu acho que ele vai para a esquerda. Por quê? Aí eu não sei. É só porque eu acho que é o contrário, sabe? Mas é. Quem dilata mais é quem contrai mais também. Então, quem aumenta mais o tamanho também diminui mais quando é resfriado. Então, quando ele é resfriado, como ele diminui mais do que o outro, então curva para o lado contrário. De forma que ele está aqui, ele está do lado de fora da curva porque ele dilatou mais. Quem dilatou menos? O 2. Quando eu resfriar, vai ser o contrário. Aquele que dilatou mais, ele vai contrair mais. Então, ele vai contrair mais do que o 2. Então, o 2 que vai ficar do lado de fora. Porque o 2 vai ficar maior. Certo? Então, essa perguntinha ela pode vir tanto com a questão aquecimento e te perguntar para que lado que é. E pode vir perguntando o resfriamento para que lado que vai vir. Beleza? Bem, área. Área são os dois L's que vão aumentar. Tá? Se Se eu pegasse aqui área, tá, gente? Sei lá, tem umas coisinhas assim que é bom pra você fazer, só pra você memorizar. Ninguém vai pedir pra. Tem hora que eu fico imaginando, eu explicando umas coisas de física, o pessoal pensando assim, que é uma dúvida muito comum, mas muito comum mesmo, de gente até 3 vezes mais velho que qualquer um de vocês aí. Esses dias eu expliquei isso pra uma pessoa. É, mas eu vou usar isso como, meu Deus do céu, na minha vida? Eu falei assim, cara, eu não estou ensinando física pra você saber da teoria, a não sei que você for fazer física ou engenharia. Mas não estou te ensinando a teoria em si de física, necessariamente. Eu estou te ensinando a habilidade que a física te dá intelectualmente falando, entendeu? É como se eu fosse um educador físico, estou te dando músculo. Agora você vai usar o músculo do jeito que você quiser. Então,
O papel da ciência é te dar habilidade intelectual. Como que você vai usar? E não é necessariamente o conceito que vai ficar lá. Nossa, cai uma bolacha, o Carlos fica lá pensando. Vai cair do lado da manteiga ou vai cair do outro lado? Aí o Carlos fica fazendo os cálculos. Não, tá? Eu não fico fazendo os cálculos, esse tipo de cálculo. Então, a questão não é que você tem que saber aquele conceito exatamente, mas a habilidade. Se for seu caso, tem dois lados aqui. Esse lado aqui vai dilatar. Esse lado aqui também vai. Agora os outros não me interessam, né? Por quê? Porque são iguais. Então eu falo assim, Carlos, tem a dilatação do lado um e tem a dilatação do lado 2. Se eu calcular a dilatação do lado um, como é que eu faço? Comprimento do lado um vezes o alfa do material vezes a variação de temperatura. Beleza. Aí eu vou lá, Carlos, e calculo o 2. Lá, o quanto que o lado 2 vai dilatar? Eu olho o comprimento, se for um quadrado eu nem vou perder tempo, né? Mas vamos supor que é um retângulo. Aí eu vou calcular, pego o coeficiente que é o mesmo e pego a variação de temperatura que é a mesma. Mas bacana, cara. Beleza. Então você calculou a dilatação de um lado e a dilatação do outro. Mas só que é área, cara. Você viu, né, que é área, né? Você viu que é área, né? Vi. Então área é o quê? Bem, se eu quero saber área, é lado um vezes lado 2. Não, Carlos, eu quero saber variação da área. Então tá, então variação da área é variação do lado um vezes variação do lado 2. Aí se eu fizer esse cálculo, vai dar certo? Vai. Só que tem um jeito mais fácil de fazer, que é variação área inicial, que ele vai te dar a área inicial, o beta, porque quando você fizer isso aqui, ó, vai surgir aqui dentro, galera, tá? Daqui dessa conta sua, vai chegar uma hora, por isso que é legal fazer, para você não esquecer mais. Vai aparecer 2 alfas. Você vai nas suas continhas aqui, vai aparecer. A hora que você multiplicar esse cara vezes esse, vai aparecer um alfazinho aí. Então, tem um jeito mais fácil que é esse aqui de baixo, que é ele te falar qual é a área inicial. Obviamente que ele é obrigado a te falar qualquer variação de temperatura. E obviamente que ele tem que falar se foi aço, se foi latão, se foi chumbo, se foi ouro, prata, o que foi que ele usou. Tem um jeito mais fácil. E se fosse volume, Carlos, dava certo também? Dava, certíssimo. Dava para fazer. Dá para fazer isso também? Dava. Então vamos pegar ele lá. Se fosse volume. Depois eu volto aqui. Se fosse volume. Dá para fazer? Dá também. Eu vou achar o 3 alfa? Vou achar o 3 alfa. Tá certo? Vou achar o 3 alfa. Vou achar esse carinha aqui. Vou achar esse cara. E como que seria? Bem, seria o volume da esfera. O volume da esfera. A esfera não é tão óbvio, né? Mas se fosse aqui, ó, um cubo, é mais fácil a gente. Fosse um cubo, eu tenho. Vocês não concordam comigo? Essa arestazinha aqui que eu poderia chamar de L1, tem uma outra aresta aqui que seria a altura que eu chamaria de L2. E eu poderia ainda falar que eu tenho uma arestazinha aqui que é a largura, que eu chamaria de L3, tá? Eu vou ficar trocando de cor toda hora aqui. Aí o que seria o volume? O volume desse cubo seria L1 vezes L2 vezes L3. Só que eu quero variação do volume, então seria variação de L1 vezes variação de L2 vezes variação de L3. Então se eu fizesse isso aqui, o que é a variação de L? É L inicial vezes o alfa vezes delta T. Então se eu fizer isso, vai aparecer aqui, ó, se eu desenvolver essa conta toda, que vai dar um trabalho danado, vai aparecer 3 alfas. Então tem um jeito mais fácil? Lógico que tem. Você pega o comprimento, o volume inicial, para não ter que fazer o cálculo aqui, ó, de L1 vezes L2 vezes L3. O gama, você tem que lembrar que é 3 alfas, e a variação de temperatura, que se não tiver, se não existir variação de temperatura, nada acontece aqui. Beleza?
Então, galera, na próxima aula, que eu sei que já deu meu tempo aí, na próxima aula eu vou pegar um exemplo específico. Eu peguei um específico de comprimento, que foi isso aqui, ó, tá? É bem manjado desculpa o termo, as coisas que caem sob dilatação é sempre as mesmas, tá? O exemplo de área, tá? De área, eu vou mostrar, isso aqui é uma aplicação, tá? Como é que eu faço para aumentar. E tem mania de achar que um anel, quando você aquecer o anel, ele vai apertar seu dedo, ele não vai, né? Então eu vou dar exemplos de dilatação superficial, né? Ou área, superficial ou área, e vou dar exemplos de volumétrica na próxima aula. Aí eu começo, tá, a falar sobre dilatação aparente, que eu falei só a teoria, e começo a resolver exercício e vou lá na nossa plataforma, nas atividades aqui, ó, nas atividades e resolvo um exemplo de cada uma, pra vocês verem como é que é. Tranquilos? Beleza? Vocês concordam?